Muito bem, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, seguindo essa série de mensagens, conhecendo Jesus, a maravilhosa pessoa de Jesus, a sua obra, o seu ministério, o seu caráter, através do relato de João, o evangelista. E nós vamos para o final do capítulo 4 agora. Falamos na semana passada o resultado daquela conversa que Jesus teve com a mulher no poço de Samaria. E agora nós vamos falar sobre a consequência, depois que Jesus sai de Samaria e vai para Galileia. Lá acontece um milagre. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. João, capítulo 4, versos de 43 até 54. João 4, 43 a 54. Nos diz assim a palavra do Senhor: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o, suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem ficou na palavra de Jesus, confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Então o pai percebeu que aquela hora fora exatamente a hora que Jesus dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Bendita seja a palavra do Senhor, que ela fale ao nosso coração, que você que está buscando de Deus um milagre, algo sobrenatural, que você aprenda com essa palavra. Eu sempre tenho dito que os milagres de Jesus, eles são didáticos, eles não estão na Bíblia só por estar, só para mostrar o poder de Deus. Eles estão na Bíblia porque eles também têm algo a nos ensinar. E é lógico que não existe receita para o milagre. Existem princípios, existem atitudes, existem situações que podem nos colocar diante dessa possibilidade de recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Bom, Jesus ficou 2 dias lá na cidade de Samaria. Ele estava no poço de Jacó, conversou com a mulher. A mulher, depois da conversa, voltou para a sua cidade, Samaria, e começou a testemunhar quem Jesus era, e fez com que os samaritanos fossem até Jesus. E depois Jesus foi para Samaria e ficou 2 dias lá em Samaria, falando a respeito das profecias que estavam sendo cumpridas na sua própria pessoa. E depois desses 2 dias, a Bíblia diz que Jesus parte para a Galileia. Ele sai de Samaria e parte para a Galileia. Jesus viajava muito, mas Jesus, ele encarava as suas viagens não como um passeio, como mais um passeio. Tudo para Jesus tinha a ver com cumprir a missão. Tudo.
Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tinha a ver com cumprir a missão de salvar e resgatar o perdido. Deus é completamente comprometido com essa missão. E aliás, essa é a única missão que a gente tem que se comprometer: resgatar e salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Deus. Essa é a missão da igreja. A igreja pode fazer qualquer coisa, a igreja pode se envolver com qualquer coisa, com a obra social, com tudo, mas se ela não fizer isso, não cumprir a missão que Jesus nos deixou, ela deixa de ser a igreja de Jesus. Pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos igreja. E Jesus retornou, indiferente do seu próprio cansaço, da sua sede, das suas necessidades pessoais. Jesus voltou para a Galileia, porque Jesus disse isso para os discípulos, quando eles voltaram com comida lá no poço de Samaria. Jesus disse isso: o meu alimento é cumprir a vontade de Deus, o meu alimento é fazer a obra que Deus me entregou para fazer. Jesus vivia a missão, Jesus vivia a missão diariamente, e isso nós temos que aprender com Ele. Nós temos que viver a missão que Jesus transferiu para nós, igreja. E eu não estou falando de denominação, eu estou falando para cada um de nós. Se você olhar para o seu lado agora, você vai ver um missionário. Dá uma olhadinha. Olha para o outro lado agora. Essa pessoa é um missionário. Você é um missionário. Não tem dom de missionário na Bíblia, você percebeu? Tem dom de pastor, profeta, evangelista, mestre, mas missionário não tem. Por quê? Porque todos somos chamados para a missão. Deus te convocou para a missão de salvar e resgatar o perdido. Você vai fazer a diferença na vida de alguém se você testemunhar de Jesus, inevitavelmente. Se essa pessoa conhecer Jesus, você pode ter certeza que você vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Não é falar de igreja. Igreja para nós é alguma coisa em segundo plano. O primeiro plano está a missão de Jesus. E aqui, irmãos, a gente negocia qualquer coisa. Nós pregamos o evangelho não é para a igreja ficar cheia, nós pregamos o evangelho para que as pessoas conheçam Jesus. Vocês estão aqui, mas tem muita gente que está assistindo pela rede social. Depois que termina a transmissão, eu normalmente vou lá no Facebook e vejo, por ser administrador da página, dá para saber quais foram os estados da federação que assistiram o nosso culto. Então tem gente do Paraná, tem gente de Minas Gerais, tem gente dos Estados Unidos e muitas outras cidades. Nós pregamos o evangelho para todo mundo. Se não tem a igreja do Nazareno para você ir, vá para uma igreja séria, mas vá para uma igreja, você vai perceber que é importante. E aqui Jesus nos ensina algumas coisas muito importantes. Jesus volta para a Galileia, e a Galileia era o lugar, a terra de Jesus. Por isso que Jesus fala assim: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele fala isso no verso 44. Por que ele fala? Porque era a casa dele, ele estava voltando para sua casa. E se nós fôssemos colocar, transliterar esse versículo aqui para um ditado popular brasileiro, a gente diria que santo de casa não faz milagre, não é verdade? Santo de casa não faz milagre. Jesus está querendo dizer isso. O profeta, na sua própria terra, não tem honra. As pessoas conheciam. Então, a familiaridade, muitas vezes, irmãos, os nossos maiores BOs acontecem na família, você sabe disso, né? Familiaridade gera desprezo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Excesso de... A comunhão é boa, mas o excesso gera normalmente desprezo. E Jesus enfrentou isso. E o que Jesus encontra quando ele chega na Galileia é um comitê de boas-vindas. O pessoal, Jesus chegou, aleluia, foram receber Jesus na porta, quase que estenderam o tapete vermelho. Mas você percebe no texto que Jesus não estava feliz com isso não. A recepção dos galileus não deixou Jesus feliz não.
E nós vamos entender por quê. Esse texto nos ensina algumas coisas importantes que eu quero compartilhar, que são coisas que eu aprendi enquanto estava lendo esse texto e preparando essa mensagem. A primeira coisa que nós vamos entender nesse texto é que acreditar em Jesus não quer dizer ter fé em Jesus. Você fala, mas pastor, essas duas palavras não são sinônimos, acreditar e fé? Não, não são. Podem ser muito parecidas, a gente até confunde, mas você vai ver no texto que o Jesus está dizendo que não tinha nada a ver uma coisa, acreditar e ter fé. Por quê? Dos versos 43 até o verso 45, né? Você vai ver que Jesus chega na Galileia, eles deram as boas-vindas. Por que eles deram as boas-vindas? Porque eles tinham visto, eles estavam lá na festa da Páscoa em Jerusalém, lembra? Quando Jesus chegou lá e fez ficou nervoso com as barracas dos cambistas que estavam lá no templo, lá no lugar que era um lugar para o gentil conhecer a Deus. E eles estavam lá, e eles ficaram impressionados com Jesus, e eles acreditavam em Jesus. Você vai dizer que eles não acreditavam? Lógico que eles acreditavam. Eles já tinham ouvido falar dos milagres de Jesus, eles tinham visto alguns milagres de Jesus, eles tinham conhecido Jesus, eles acreditavam em Jesus, por isso que eles foram receber Jesus. Eles acreditavam, mas não tinham fé em Jesus, porque fé é uma coisa, acreditar é outra. Acreditar é conceber que Deus pode operar milagres. Isso é acreditar. Você acredita que Deus pode operar milagres? Amém? Eu também acredito. Acreditar que Jesus pode operar milagres não é necessariamente ter fé nele, porque fé é algo muito mais importante do que acreditar. Quem acredita sabe do potencial, mas não necessariamente se envolve. Eles acreditavam em Jesus, mas eles não queriam ser discípulos de Jesus, eles não queriam se envolver com Jesus. Então, acreditar em Jesus, todo mundo acredita, até o diabo. A Bíblia diz que até o diabo é crente. Crês que há um só Deus? Os demônios também o creem e estremecem, diz a palavra de Deus. Até o diabo crê, acredita que Jesus existe. Mas o diabo não caminha com Cristo, ele não quer ser discípulo dele. Então muita gente acredita. Os galileus acreditavam no potencial de Jesus, mas necessariamente eles não tinham fé, porque fé é diferente. Fé é se lançar, fé é se jogar nas mãos de Deus. Fé tem muito mais, é muito mais do que acreditar, é se lançar. Tem uma ilustraçãozinha que eu li que explica exatamente a diferença entre acreditar e ter fé. Um homem, um equilibrista muito famoso, ele estendeu uma corda de um prédio para o outro, e ele disse assim: eu vou atravessar esse prédio. Vocês acreditam que eu consigo atravessar o prédio? O pessoal assim, acredito. Opa, o homem pegou, ele ia atravessar, o detalhe, ia atravessar o de um prédio para o outro com uma cadeira na cabeça. E aquele homem colocou a cadeira na cabeça e foi, atravessou o prédio, voltou. Todo mundo acreditava. Aí ele falou assim: vocês acreditam? Agora vocês, quem de vocês quer sentar nessa cadeira para atravessar junto comigo? Opa, aí não. Eu acredito, mas ter fé é sentar na cadeira, se lançar na impossibilidade. Ter fé é muito mais do que acreditar. Ontem nós tivemos aqui na igreja, no culto de jovens, o Alfa, que tem um programa fantástico para jovens de todas as idades, né? E ontem o tema foi fé, né, João? Falou sobre fé. E foi muito interessante, porque eles, em uma das partes,
sabe o que mostrou? Sabe qual foi a ilustração da verdadeira fé? Você já teve a oportunidade, você que é pai, do seu filho pular? Você fala assim, vem, ele pula e você agarra? Já teve essa oportunidade? Porque o seu filho tem fé em você. Ele sabe que ele vai pular e você vai segurá-lo. Ele tem confiança absoluta que você vai segurá-lo. Isso é ter fé. Não é só acreditar. Então aquele povo conheceu o ensino de Jesus. Aquele povo, os galileus viram Jesus confrontando a liderança religiosa. Os galileus viram Jesus purificando o templo. E quando eles ouviram dizer que Jesus estava chegando, eles foram lá receber, entusiasmados. E na verdade era a segunda vez que Jesus estava indo para aquele lugar na Galileia, para a cidade de Caná. Porque Jesus já tinha feito um milagre ali. O primeiro milagre de Jesus, nós falamos aqui no capítulo 2, que foi transformar água em vinho naquele casamento lá em Caná, Caná da Galileia. Jesus já tinha ido lá. É a segunda vez que Jesus estava indo. E eles acreditavam no poder de Jesus, mas eles não queriam ser discípulos. Eles não tinham fé em Jesus. Você vai perceber que os galileus acreditavam, mas o oficial do rei teve fé. Que é a diferença, porque a Bíblia fala desse oficial do rei que saiu da Judéia para se encontrar com Jesus na Galileia. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que nós podemos criar uma oportunidade para sermos abençoados. Às vezes falta na nossa vida um pouco de atitude. Às vezes a gente gosta de viver muito na nossa zona de conforto. Quem vive na zona de conforto nunca vai experimentar grandes milagres de Deus, porque para experimentar grandes milagres de Deus tem que correr risco. Não dá para ficar só na zona de conforto. Tem vezes que você tem que dar um passo para Deus, para chegar mais perto dele, para receber o que ele tem para você. E aí você vê que esse homem, ele, versos 46 e 47 que nós lemos, que ele saiu da Judéia e deixou o filho lá em Cafarnaum, e ele foi para Galileia, porque ele ficou sabendo que Jesus estava lá. Esse homem andou mais ou menos uns 30 quilômetros para encontrar com Jesus. Percurso dele, provavelmente por ser um oficial do rei, era uma pessoa que tinha algum certo poder aquisitivo, então provavelmente ele foi de charrete, 3 ou 4 horas de charrete, da Judéia até a Galileia. E esse oficial, ele demonstrou fé em Jesus por 3 vezes. A primeira vez foi quando ele pediu para Jesus um milagre. Ele foi e disse assim: Senhor, vai lá na minha casa, meu filho está doente. A primeira vez que ele depositou fé em Jesus, ele tinha certeza que Jesus ia curar. A segunda vez que esse homem demonstrou o milagre, foi na hora que ele estava voltando. Porque você imagina alguém, você chega assim na igreja e fala assim: pastor, vamos lá no hospital orar pelo meu familiar que está enfermo. O pastor fala assim para você: pode ir lá, que o teu ente querido está curado, mas não vai com você. Deus não tem distância, né, gente? Não vai com você, e você tem que ir sozinho até lá. Como é que você se sentiria numa situação dessa? Foi o que aconteceu com esse oficial. Ele teve que ir crendo que o filho estaria curado. Ele foi caminhando de volta para Cafarnaum, crendo que Jesus, na palavra de Jesus. Foi o segundo momento que ele demonstrou fé. E o terceiro momento que ele demonstrou fé foi quando, um pouquinho antes dele chegar, as pessoas da sua casa voltaram e falaram assim: o teu filho está curado. E aí a Bíblia diz que quando o pai percebeu que a hora que eles falaram que o filho tinha sido curado foi exatamente a hora que Jesus liberou a palavra do milagre, o seu filho continuará vivo. A Bíblia diz assim,
creram ele e todos da sua casa. Por 3 vezes esse homem demonstrou fé. Por 3 vezes ele se lançou. 3 vezes ele foi na impossibilidade. Aquele menino estava enfermo, Jesus não foi com ele. Jesus só disse uma palavra: volta, que o teu filho está curado. Ele vai continuar vivo, não vai morrer não, pode voltar. Mas Jesus não foi. Ele teve que crer na palavra de Jesus. Ele creu quando ele veio. Ele creu quando ele foi. E quando ele chegou lá, ele creu de novo, porque ele viu o milagre que aconteceu. Ele se lançou na impossibilidade. Ele não estava dependendo da presença física de Jesus. Ele simplesmente creu na palavra de Jesus. Ele gerou uma oportunidade, gente. Porque se esse homem continuasse lá em Cafarnaum, o filho dele tinha morrido. Às vezes nós precisamos dar um passo. Às vezes nós precisamos fazer algo de diferente se nós queremos mudança na vida. Às vezes a gente tem que procurar Jesus, ir atrás dele. Sabe quem é Jesus, acredita nele, mas isso não basta. Vá até ele, vá buscá-lo. Igreja é o melhor lugar para a gente buscar o milagre de Deus. Você teve que sair da sua casa. Nada contra você que está assistindo aí, viu? Mas venha também, né? Venha para cá, já pode. Você veio para cá. Você está aqui, você saiu da sua casa. Você teve que se locomover. Você se preparou, botou a roupa da missa. Ou melhor, né? Botou a roupa da missa, veio para cá. Você se deslocou. Talvez você veio de carro, você veio de ônibus, você veio a pé, não sei. Mas você veio para cá. E por que você veio para cá? Você veio para cá por causa de Jesus. Porque se você veio aqui, irmãos, para ver louvor, para ver pregação, para ver pessoas, você não vai receber nada de Deus. Você tem que vir aqui para buscar a Deus. É o lugar, porque aqui Jesus está, irmãos. Ele prometeu. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Nós celebramos a ceia do Senhor, porque a ceia é uma congruência de passado, presente e futuro. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. É passado, presente e futuro. Passado foi o que Jesus fez na cruz. Presente é o que eu vivo hoje. E futuro, a Bíblia diz, até que Ele volte, você vai servir a ceia. Então, para a ceia, os 3 tempos estão aqui reunidos numa cerimônia só. Por quê? Porque nós celebramos a ressurreição de Jesus. O líder da igreja está vivo e dirige a igreja que Ele mesmo fundou. Porque ele diz, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está vivo e está aqui nesse momento. Você crê nisso? Aqui é o lugar do milagre, porque se Jesus está aqui, milagre pode acontecer. Ele está aqui. Então, muitas vezes o que falta para nós é buscar, é fazer um esforço maior, é ir a Jesus, é largar as coisas que nós as colocamos como importantes ou prioridades na nossa vida e dar prioridade para Ele, dar um passo na direção de Cristo. Porque você pode ter certeza, irmãos, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais milagres você vai ver acontecer na sua vida. Você crê nisso? É coisa linda. Esse texto me ensina que nós seremos plenamente beneficiados com a oração. Porque no verso 47, esse homem orou 2 vezes para Jesus. No verso 47 nós lemos, a primeira vez, a Bíblia diz, e rogou-lhe. Rogar aqui não é só pedir, é insistir. Ele insistiu para que Jesus descesse para Cafarnaum para curar o seu filho, porque ele estava à beira da morte. O verso 47, segunda parte do versículo. No 49, diz de novo, disse-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Ele não fez só uma oração, ele insistiu, porque a insistência também, ela não convence Deus de nada, mas ela demonstra o quanto é que eu creio. Você fala assim para mim, puxa vida, por que eu tenho que orar? Se Deus é onipresente, onisciente, por que você tem que orar se Deus é onisciente?
Onisciente quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Você crê que Deus sabe o que você precisa? Isso é uma pergunta. Pode responder com amém. Você crê mesmo que Ele sabe? Você crê que Deus sabe do milagre que você precisa hoje? Sim ou não? Outro dia eu ouvi alguém falando assim: amém ou não amém? Fiquei muito interessado o que é ou não amém, mas enfim. Você crê ou não? Crê. Muito bem. Então por que você tem que orar? Se Deus sabe de tudo, se Deus sabe exatamente o que você precisa. Porque oração, gente, não é tornar algo conhecido para Deus, porque Ele sabe. Oração é mostrar a dependência que eu tenho dEle. Quando eu oro, eu estou mostrando para Deus que eu dependo dEle, porque não é novidade o que eu estou falando para Deus. Deus sabe o que eu preciso, mas o exercício da oração, que é um exercício da minha fé, é a demonstração que eu dependo de Deus, que eu dependo, que eu não faço pelas minhas forças, eu não vou conseguir, e eu dependo dEle. Quando você ora, você está mostrando a dependência, você está mostrando que você crê que Ele vai agir. E a oração contínua demonstra fé, traz paz e traz confiança. Oração é algo extremamente vital, importantíssimo para a manutenção da nossa vida, porque quando eu oro, eu estou mostrando para Deus que eu dependo dEle, e que eu sei que eu não vou conseguir o que eu estou pedindo. Mas olha que interessante, há pouco tempo atrás, a própria Organização Mundial da Saúde, ela atesta que a fé influencia a saúde mental, física e biológica. O que a OMS diz, eu vou ler o que a Organização Mundial da Saúde diz. A fé pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e acidente vascular cerebral. Em 2004, o São Paulo Medical Journal, da Associação Paulista de Medicina, publicou uma pesquisa que afirma o poder da oração na recuperação de pacientes com câncer. O cientista Andrew Newberg, professor da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela no seu livro Como Deus Muda o Seu Cérebro, no livro dele, que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações dos nossos circuitos neurais. Um estudo realizado na Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, mostrou através de ressonâncias magnéticas do cérebro que há poder na oração e que religiosos ativam áreas específicas do cérebro que outras pessoas que não ativam. Fiquei impressionado com isso. Falei, puxa vida, a gente pensa que a oração só tem um benefício espiritual. Não tem não, ela tem um benefício fisiológico, emocional para a nossa vida também. Orar faz bem, por isso Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar, porque a oração faz bem para nós, além de demonstrar dependência para Deus. Deus criou a oração e nos criou para sermos beneficiados pela oração, gente. Você já pensou nisso? Deus, quando nos concebeu, Ele nos concebeu de uma forma que, se nós orássemos a Ele constantemente, nós seríamos beneficiados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente pela oração. E que coisa linda! Deus nos criou para orar. Já pensou nisso? Quando a gente ora, estamos sendo beneficiados espiritualmente, lógico, mas nós também temos outros benefícios. Nós temos menos risco de doença, nós vivemos emocionalmente mais estáveis. Tem benefícios na oração, queridos. A medicina comprova, e eu achei isso lindo. Então a oração gera milagre, acalma a alma e com certeza vai deixar o seu corpo mais saudável. Portanto, ore todos os dias, todas as vezes
que você puder. E a última coisa que eu aprendo aqui é que nós vamos ver que se orarmos, nós vamos ver Deus agir de forma sobrenatural. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz assim, verso 50: o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Jesus liberou uma palavra: vai, o teu filho continuará vivo. A Bíblia diz: o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e simplesmente foi. Eu acho impressionante, sabe por quê, gente? Porque como Deus é tão criativo, né? Os milagres de Jesus teve milagre que ele tocou em leproso. Não podia tocar em leproso naquela época, que quem tocava em leproso ficava imundo, porque a lepra era considerada imundície. O leproso era imundo, doença contagiosa, não tinha cura, e era um símbolo do pecado. Biblicamente, a lepra é um símbolo do pecado, corrói, destrói, enfim. Jesus tocou no caixão daquele menino que estava lá morto na entrada da cidade de Naim, que a viúva tinha perdido o marido, já estava perdendo o filho, enterrando o filho. Jesus vai lá e toca no caixão, todo mundo parou, e Jesus ressuscitou aquele menino. Teve uma hora que Jesus foi orar pelo cego, que a Bíblia diz que Jesus deu uma cuspida na areia, com o cuspe dele ele fez um lodo e passou nos olhos, e o homem foi curado. Quanta criatividade! E teve até uma situação inusitada, que nunca aconteceu isso, só tem um relato disso na Bíblia, de alguém que foi lá e tocou em Jesus, sem Jesus saber, e foi curado. Aquela mulher que tinha hemorragia, ela falou, ela queria: se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. Ela tocou e foi curada. E Jesus: opa, peraí, saiu o poder daqui, peraí, quem foi que me tocou? Aquela muvuca em cima de Jesus, e uma mulher foi por trás e tocou, e ela foi curada. Deus é criativo, gente. Não tem um jeito só. Não tem o jeito que Deus vai operar, porque às vezes nós limitamos Deus dentro da nossa caixinha do nosso querer, às vezes dentro dos nossos conceitos teológicos. Às vezes a gente limita Deus dentro dos nossos conceitos teológicos, ou daquilo que a gente crê na Bíblia, e a gente coloca Deus dentro de uma caixinha. Deus não está nessa caixinha. Se você colocar Deus nessa caixinha, muito pouca coisa vai acontecer em você, porque Deus é muito maior do que qualquer tipo de compêndio religioso, de qualquer tipo de escola teológica, de qualquer tipo de reflexão bíblica. Deus está acima de todas as coisas, Ele não está limitado a nada, Ele é atemporal, Ele é eterno, Ele não está limitado a absolutamente nada. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é orar e esperar, crendo que Ele fez. Não é crendo que Ele vai fazer. Se você crê que Deus vai fazer, você tem esperança. Mas quando você crê que Ele fez, você tem fé. Porque fé, a Bíblia diz, é se lançar no impossível. É crer naquilo que eu não vejo. É crer naquilo que eu não posso pegar ainda. Isso é fé. É se lançar no impossível, baseado na palavra de Jesus. Isaías 43:13 diz assim: eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus decide, está decidido. Quando você ora e Jesus libera a palavra do milagre para você, vai acontecer. Mas é Ele quem libera. Quando a palavra dele é liberada, irmãos, quando Ele diz assim, vai acontecer, pode ter certeza que nada vai impedir. Não tem nada nesse mundo ou fora desse mundo que impeça Deus de agir.
Nada. Quando Ele quiser agir, Ele vai agir. E ponto. Portanto, aquilo que a gente acha impossível para nós, como a Bíblia diz, é perfeitamente possível para Deus. Eu sei que você já orou. Nós oramos aqui. O Lucas orou, o pastor Marquinhos orou. Nós já oramos pelas nossas necessidades. Mas eu quero que você lembre, talvez você não tenha lembrado disso, ou talvez esse tenha sido o motivo da sua oração na hora da oração intercessória. Pense em algo impossível. Pense em algo que você não consegue fazer. Pense em algo que você não consegue mudar. Toda a nossa oração é submetida à vontade de Deus, vocês sabem disso, né? Porque a gente ora a Ele decide se vai fazer ou não. Mas a gente sempre ora, porque vai que Ele decide, né? A gente sempre ora. Eu quero que você lembre disso. Lembra de algo impossível. Lembra de algo impossível agora. Lembra do maior milagre que você precisa hoje. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ou ir ouvir a palavra de Deus. Então você acabou de ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua fé é aumentada, porque é isso que a Bíblia diz que acontece. Talvez quando você orou, você não estava com tanta fé assim. Você estava talvez acreditando, mas você não se lançou nas mãos de Deus. Você não se jogou, arriscando dizer: Ele já fez. Já fez. Não vi ainda, mas Ele já fez. Não senti ainda, mas Ele já fez. Se você tem algo que você quer orar, eu vou pedir para você fazer uma oração curtinha comigo. Curtinha. Jesus diz assim. Jesus só disse uma frase: pode ir, teu filho está vivo. Uma frase. Eu quero dizer isso para você. Pode crer que o teu milagre chegou. Pode crer. Você crê? Você quer se lançar no vazio? Então ora comigo assim. Repete comigo essas palavras. Senhor, mas fala com vontade, viu, gente? Senhor, eu creio no meu milagre, que ele já aconteceu, em nome de Jesus. Amém. Só isso, gente. Só isso. Não precisa mais que isso não. Se você crê mesmo que já aconteceu, depois você vai me contar o testemunho. Amém? Deus abençoe a sua vida.